Pessoal, vocês estão lembrados tudo que nós falamos uma vez passada? Uma overdose de informação, né? Mas assim, a gente consegue resumir. A gente começou a entrar no mundo da matéria, indo na direção de coisas grandes para as coisas pequenas, escalas, diferentes escalas. E que escalas que são essas? A gente começou com... Tudo bem, peguei com o giz, falei da carne, mas depois, num nível ainda mais microscópico, falamos de molécula, depois falamos de átomo e falamos de núcleo. Paramos no núcleo. Hoje nós vamos entrar mais dentro ainda, um mundo mais microscópico ainda, ou seja, menor do que o núcleo. Boa tarde. E o que nós falamos que é super fundamental para o entendimento do E igual a MC2? Que toda vez que você vai formar um sistema, pessoal, conceito de sistema. Tudo, boa tarde. Tudo que você vê, tudo que você pega, tudo que você come, tudo, absolutamente tudo, é um sistema. Então o que é um sistema? É um objeto macroscópico, pode ser microscópico também, mas formado de partes menores. Então você vai repartindo até o átomo, que já é invisível, já é minúsculo, já é do mundo que você não pega. A gente consegue repartir, a gente consegue quebrar, tudo bem? E para quebrar um sistema, você tem que fornecer energia. A energia tem que entrar no sistema. Então o que é um sistema? É algo formado por partes que de alguma forma tá grudado. Essas partes estão grudadas. Chamamos de cola, de maneira provisória. Hoje nós vamos falar o que é essa cola. A cola que gruda as partes de qualquer sistema. E essa cola, por mais que ela seja invisível, você não vê a cola no giz que eu mostrei a semana passada. Mas a gente sabe que ela existe, porque quando você corta aquilo, quando você quebra em 2 pedaços, aquilo ali desaparece. E o giz não volta a ser um objeto inteiro. Então o todo é diferente das partes. E o que diferencia é essa energia, essa cola que gruda os pedaços. Tudo bem? Então esse é um conceito super fundamental. A gente entende a natureza assim. E o átomo também a gente quebra. Só que o átomo a gente não quebra com a mão. Por quê? Eu consigo quebrar, por exemplo, vou quebrar o átomo, pof! Eu não quebro o átomo com a mão. Do mesmo jeito que eu quebrei o giz, ou que eu quebro um objeto macroscópico. Por quê? Porque é um problema de energia, de escala de energia. Para você, conforme você vai entrando no mundo microscópico, você tem que fornecer mais energia. A minha mão não fornece energia suficiente para quebrar um átomo. E muito menos para quebrar um núcleo. A energia necessária para quebrar um núcleo é absurdamente enorme. Por isso que a física de partículas demorou muitas décadas e anos para se desenvolver, o mundo microscópico. Porque o mundo microscópico é um mundo de muita energia. Então você precisa fazer um colisor, um acelerador de partículas, que consegue acelerar as partículas microscópicas. E elas ganham muita energia, e quando você joga uma contra a outra, isso é quebrar o sistema. Está fornecendo energia na colisão. Então, como é um mundo de muita energia, demorou muito tempo para a tecnologia ser desenvolvida, para a tecnologia avançar, e as partículas começarem a ser descobertas. Conforme se aumenta a energia na colisão, pessoal, é o martelo quebrando, é a mão quebrando, só que não é mão. Você joga uma contra a outra, é um choque. Um choque que fornece energia suficiente para quebrar partículas. Então, quanto mais energia, parece que abre uma porta para o mundo microscópico. É uma lente. Você só consegue enxergar com essa lente o mundo microscópico quando se aumenta a energia na colisão. Esse é o princípio de funcionamento dos aceleradores de partículas. Tudo bem? Muita energia. E aí nós vamos ver
a ordem de grandeza dessa energia e depois o que tem ainda dentro do núcleo, tem mais outra escala que nós vamos falar hoje. Fala. Essa energia fornecida é usada só para fazer essa quebra ou a partir do Não, então, no caso da colisão, basta, por exemplo, ter uma energia aqui cinética, um número enorme, aí já... Só para quebrar. E você vê, esse é o método de pesquisa para o mundo microscópico. Tanto que essa área de pesquisa da física chama física de altas energias. A física de partículas, a física de altas energias. Que você joga energia numa partícula, joga uma contra a outra. É a mesma coisa assim, imagina que você fosse... É uma analogia péssima, tá? Porque é difícil fazer analogia, mas dá para fazer uma imagem. Por exemplo, faz de conta que você é cego. Não, você não é cego. Tem uma caixa aqui, e aqui dentro tem uma máquina, uma coisa que você não sabe o que é. Um carro. Ah, um gato, não, um carro. Não, um carro. Um carro. Imagina que tem um carro aqui dentro, uma peça, um objeto. Tem um carro aqui dentro. Você não sabe do que o carro é feito. Você só vê o carro. Aí, qual que é o método para você saber do que ele é feito? De partes. Como é que você faz para quebrar as partes? Você joga um carro contra o outro carro, aí sai um pneu, sai um pedaço de vidro, sai um para-brisa. Da colisão sai pedaços. Aí você fala assim, olha, tem um pneu dentro desse objeto. Ó, tem um elétron dentro do átomo. Joga energia no átomo, pumba, sai um elétron. Joga energia no átomo, pumba, sai outra coisa. É que não tem muitas outras coisas para sair no átomo, né? Ou elétron, próton, é nêutron. Mas tudo bem. Então esse é o conceito. Então você começa a ver as partes, do que as coisas são feitas. Porque no fundo, eu falei isso acho que no primeiro ou no segundo encontro, o que os cientistas buscam é entender do que o mundo é feito. E aí você vai dividindo em última instância qual que são os grandes absolutos imutáveis do universo. Nós vamos ver hoje aonde que vai parar isso. Do que toda a matéria é constituída. De duas coisinhas só. Você já sabe o que é? Então vamos chegar lá, vamos ver. Ó, então, isso para quebrar. E para juntar? Para juntar as partes, ou seja, formar um sistema, que é o processo inverso, reação isotérmica. E a gente mostrou, na aula passada, bonitinho, fizemos a reação, fizemos cálculos, e a gente mostrou que para juntar dois átomos e formar uma molécula, sai energia, na forma de natureza eletromagnética, energia, que a gente chama de fótons, que não tem massa. Então você vê que interessante, nessa reação aqui, ó, tem 4 elementos, sendo que 3 são massivos, objeto com massa, e um objeto que não é massivo, que é energia pura. Tudo bem? Onda eletromagnética, fótons não tem massa. Mostramos no átomo também que você formar um átomo, você junta um próton com um elétron, ou vários prótons, vários elétrons, prótons com nêutrons. Pegamos o átomo mais simples, o hidrogênio. Para formar um hidrogênio, sai energia também. E para formar um núcleo, pegamos também o núcleo mais simples. Se você juntar um próton com um nêutron, não é um núcleo... esse é um núcleo forçado, artificial, que dentro dos aceleradores. No CERN, eles fazem experimento com o deutero. Tanto que se você olhar no livrinho lá, tá lá, deutero. Eles jogam prótons, porque os experimentos que eles fazem no CERN, o grande colisor, que é o LHC, Large Hadron Collider, que é o... Pessoal, todo mundo já ouviu falar disso, né? Dessa sigla, o LHC. LHC é o nome do colisor. Large é grande, né? Grande colisor de hadrons. Hadrons, eu falo o que é hadrons. Hadron. Eu falo daqui a pouco. Então, eles faziam um feixe de prótons. Próton é considerado um hadron.
Eles faziam um feixe de prótons. Então, quando você joga um feixe de prótons de nêutron, cria um nêutron. Então, isso é muito simples. É simples. E nessa reação exotérmica, que forma um nêutron, sai uma energia também, do tipo eletromagnética, na forma de fótons. E o que a gente viu da vez passada? Que quando você coloca essas coisas na reação, ó, a massa do elemento isolado aqui somado, os constituintes, é maior do que a massa do sistema formado, ou seja, posterior. Tudo bem? E isso vai numa tabela de química. Pega lá a massa da molécula de monóxido de carbono. Aí você pega a massa do C e a massa do O, junta lá e dá maior, somando isoladamente. Isso é fato. O caso drástico é esse aqui, a gente mostrou aula passada também. Porque como são escalas diferentes, você vê que nós estamos dando um mergulho no mundo microscópico. Esse efeito vai se amplificando quanto menor é o sistema. Quanto mais microscópico for o mundo que a gente está penetrando. Então, aqui é o caso drástico, onde a diferença... essa diferença de massa está associada, pessoal, ela não é ontológica, mas ela está associada, essa diferença de massa, ao fóton emitido, porque fóton não tem massa. Então eu posso dizer que o fóton, mas tem uma associação entre a energia que saiu do fóton e o desequilíbrio de massa, e a variação da massa. E essa associação só pode ser feita depois de 1905. Porque essa associação é feita com E igual a MC2. Antes de 1905, ninguém associava massa com energia. Depois de 1905, você pode associar massa com energia. Então, a diferença de massa entre o sistema e os seus constituintes é a energia do fóton dividido por C2. Ó, dimensionalmente. Não é a massa do fóton, porque fóton não tem massa. Mas se você pegar a energia do fóton e dividir por C2, dimensionalmente, ó, dá uma unidade de massa. Então você pode dizer que essa é a diferença de massa do sistema. Tudo bem? Isso vale aqui, vale aqui, vale aqui. Só que o fóton, ele tem baixa frequência aqui. Ó, tá pertinho do visível, ultravioleta, lembra? Visível 10 a 14. Aqui também, pertinho do visível. Agora, o fóton de uma reação nuclear, ele é altamente energético. Quando eu falo altamente energético, é porque a frequência é alta. Depois da física quântica, 1910 também, com a fórmula do Planck, que a energia de uma onda eletromagnética, de um fóton, a energia de um fóton é proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia, é proporcional. Então, quando eu falo um fóton altamente energético, é sinônimo de eu falar um fóton altamente com frequência, né? Com frequência alta. Tudo bem? Então, e 10 a 20 é raios gama. Você pega lá no espectro, é uma frequência super penetrante, prejudicial para a saúde. Se você jogar raios gama aqui, mexe com tudo, com toda a nossa biologia. Por que biologia? Eu falo biologia, mas na verdade mexe com a nossa estrutura atômica. Porque o corpo não existe, o corpo é um sistema formado de partes, e nossas partes tudo. Então você é um amontoado de átomos. Então, para a energia, para essa onda aqui, eletromagnética, raios gama, não existe o corpo, ele só está enxergando um amontoado de átomos, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Imagina, tem uma luz que batendo nessa superfície aqui, nessa superfície. Você pega um laser, ó, esse aqui, ó. Se fosse um espelho,
Não é um espelho. Mas se fosse um espelho, você ia ver a ponta do laser ali na parede, porque ia bater e refletir, né? Mas não é um espelho. Alguém tem um espelho aí? Tudo bem. Então, essa superfície aqui para o átomo, para a luz, não existe. Não existe essa superfície. Pessoal, a superfície é ilusória, ilusão dos sentidos, da visão. É a nossa visão que interpreta. A visão é cerebral, né? A visão não é absoluta. Tudo bem que a visão é cerebral? É uma interpretação de imagem cerebral. Você não enxerga com o olho, você enxerga com o cérebro. Tudo bem, o olho tem um mecanismo super bonito, entra a luz, forma uma imagem na retina, passa pelo nervo óptico, ó, aí já virou eletricidade, sinal elétrico. Nervo óptico, o cérebro interpreta. Então, isso aqui, essa superfície é uma ilusão da visão, dos sentidos. Para a luz, o que ela está vendo? Ó, isso aqui não existe, essa superfície. O que existe é assim, um monte de átomos, sei lá, desse material. Que material que é esse? Um monte de átomos, e aqui tem ar. Então também, o ar também não existe. O que existe são um monte de átomos, de moléculas, de H2, de O2. Então tem um monte de molécula aqui, daí tem um monte de outras moléculas, de outra cor, outro tipo de molécula. Outra molécula, ó. Essa superfície não existe. Aí vem um raio de luz, uma onda, ela muda de meio material. Ela vai bater nesse átomo aqui. Aí ela vai interagir com o átomo, com o elétron do átomo. O que significa a onda atravessar a superfície, ou refletir a superfície, ou ser absorvida pela superfície? Só tem essas três opções. Ou a luz atravessa, aí é tipo vidro transparente, o objeto é transparente. Ou ela reflete, aí é reflexão total, tipo espelho. Ou ela é absorvida, como por exemplo nessa lousa. Ela nem atravessa e nem reflete. Ela é absorvida na superfície. O que vai dizer se vai acontecer uma coisa, outra coisa, outra coisa? A interação dessa energia dos fótons com a natureza atômica desse material. Então é assim, ó, essa energia ela é transferida para um elétron aqui do átomo. Se o elétron tem capacidade de absorver essa energia e oscilar, a luz perde a energia. Então ela não atravessa. Objeto opaco. Se a luz chega nesse átomo e manda para o elétron oscila, ele não oscila, porque ele está muito preso, você vê, no átomo, a luz atravessa. Objeto transparente, vidro. Então depende de todas essas propriedades atômicas. Pessoal, você pega uma panela de metal, de alumínio, e bota no sol, ela não esquenta? O que aconteceu? A luz que vem do sol, onda eletromagnética, bateu nos elétrons livres do metal. O metal tem elétron livre, um monte. É efeito Joule. A gente fala de efeito Joule só no fio, né? No chuveiro que esquenta, resistência elétrica, blá blá blá. Se você botar uma panela de alumínio ou de cobre ou de qualquer metal no sol, por que ela vai esquentar? Porque os elétrons vão ganhar a energia do sol, a energia da onda eletromagnética. Eles oscilam aquele efeito Joule também. E a panela é opaca, porque se a onda, a luz, perdeu a energia no material, é porque ela não atravessou. Se ela não perde energia nenhuma, ela atravessa. São os meios transparentes. Então, esse mecanismo todo é regido pela energia. Olha como a energia é... Então, nesse mundo microscópico, as coisas macroscópicas não existem. A descrição toda da fenomenologia, da física microscópica, né? A partir da física atômica e dos meios materiais, é por esse tipo de entendimento. Tudo bem? Perguntas até aqui? Fala. Você fala, por exemplo, em luz específica, quando ela muda também, por causa da diferença de intensidade,
relação à refração. Isso, isso. No caso do EDG, não existe, pode falar. Não, acontece sim o desvio. Você vê, esse é um fenômeno da ótica geométrica, mas se você pensar o comportamento da mudança de direção do raio de luz, do feixe de luz, a lei de Snell, lembra da lei de Snell? A lei de Snell que descreve a refração. O ângulo de incidência depende do ângulo de refração com os índices de refração. N1 seno de I igual a N2 seno de I. Tudo bem? A lei de Snell é uma lei macroscópica, mas ela saiu desse modelo microscópico da interação da onda com a matéria, eletromagnetismo puro. Então, essa mudança de velocidade aqui causa essa diferença de ângulo de percurso. Agora, por que a luz muda de velocidade? Então, mas você vê, tudo isso é macroscópico. Se você quiser entender mesmo o que acontece com... Porque não tem meio aqui, né? São átomos que estão super espaçados, ou moléculas super espaçadas. Você fala, mas a luz não podia passar entre aqui? Poderia, mas o que acontece? Na verdade, a gente não pensa num raio de luz, a gente pensa numa frente de onda com vários. É uma média, assim, uma somatória. Quando esse raio de luz bate em um átomo, o que vai acontecer? Ele absorve e reemite. Ele absorve e reemite. Isso acontece em todos os átomos. É tudo instantâneo, assim. Absorve e reemite. Absorve e reemite. E a diferença de tempo entre a absorção e a vai dar como consequência a velocidade, a mudança de velocidade. Então você vê, a gente é um modelo de entendimento. É. É. E a velocidade da luz que muda. Não é a velocidade da luz. A gente acaba dizendo que é a velocidade da luz, mas é o tempo que ela demora para percorrer, por exemplo, essa faixa de meio material. Acaba tendo um atraso por conta disso. E aí você faz em termos de caminho, e aí você, como consequência, a gente põe a lei de Snell, o N, a velocidade que é C sobre V, não, V sobre C, né? O índice de refração, desculpa. O índice de refração sobre... Sim, tudo depende do comportamento do átomo em si. Cada meio material tem um átomo. Vidro é formado de... Do que o vidro é formado? Silício, né? Aquela molécula de silício com oxigênio. Metal são íons. Metal são íons com elétrons livres. Cada átomo vai dar esse comportamento todo aí. E aí é um modelo microscópico de interação de onda com a matéria. Modelo tudo microscópico. E o que a gente aprende na escola? A ótica geométrica, que é toda a parte macroscópica disso. Você não pode chegar para um estudante do ensino médio e colocar as equações de Maxwell e o modelo de Drude. O modelo de Drude é o modelo que explica tudo isso. Você não pode. Então você vai lá e põe N1 seno de θi é igual a N2 seno de θ. Eu estou falando da lei de Snell, a lei da refração, essas coisas todas, tá bom? Duas coisas. Quando você está falando de luz, você está falando de qualquer forma de energia que chega aqui. Onda eletromagnética. Onda de natureza eletromagnética. Isso, daquele espectro todo que eu falei a semana passada. Desde ondas de baixa frequência até alta frequência. A luz é uma faixinha pequena. Então, essa é energia de natureza eletromagnética. Tem outras energias? Tem energia mecânica, mas não é isso. Não é isso. E a outra coisa. Qual é o modelo que tem da absorção do nosso olho? É a molécula que a regula que tem lá dentro do luz. Os cones, as coisas. Né? Isso. Essa questão que você falou, que o átomo absorve e reemite aqui. Estou pensando agora no olho. Então, é uma estrutura biológica que, de uma certa maneira, está lá pronta para receber e é capaz de fazer o quê? Então,
é a molécula da retina e absorve... Não é assim. Não é assim. No olho, não. Isso é até legal, assim, a gente pesquisar isso, porque eu não sei isso profundamente, porque isso é física médica, mas o que a gente sabe, assim, do geral? No olho, tem a luz entra, daí tem um cristalino, que funciona como uma lente, tem um líquido aqui que é totalmente transparente, porque a luz atravessa, e, por exemplo, um objeto aqui, ele vai formar uma imagem, a lente... ela é transparente também, o cristalino, e vai formar uma imagem aqui na retina. Aqui na retina tem umas camadinhas de células, aí tem que conversar com um especialista, porque eu também não sei esse funcionamento, vai mais para a área de neuro, né, porque tem um nervo óptico que leva essa informação elétrica, porque seu nervo é óptico, é um nervo. E aí, nossa, é legal a gente estar falando isso, porque a semana passada eu conversei com uma médica que me falou que a retina é tão fininha, que tem só 12 camadas de células. Assim, de super fininha que ela é. E é perigoso, né, descolar a retina. Vocês já ouviram falar, né, que se você tomar um tranco, é capaz de descolar a retina, enfim. Então não é esse processo não é outra coisa, é completamente diferente, tá? Eu entendi a absorção, entendi o atravessamento, mas não entendi o reflexo. Então, quando o átomo absorve, ele reemite em todas as direções. E ele reemite para cá também, a luz. Então, na verdade, é assim, ó. Esse átomo, ele absorve esse feixe, ele reemite em todas as direções. Você fala, e por que tem material que a luz atravessa, ou seja, só essa que interessa? Tem material que a luz reflete, ou seja, só essa que interessa? E tem material que absorve tudo. Porque acontece uma coisa maravilhosa que se chama interferência entre o raio incidente, os raios reemitidos. Se tem interferência destrutiva aqui, isso é maravilhoso, é um entendimento lindo de morrer. Toda onda eletromagnética que chega está interferindo se tem interferência construtiva, aquele raio reforça e tem reflexão. Se tem interferência destrutiva aqui dentro, não atravessa. É tudo um processo de campo e de soma de campos. Porque a onda eletromagnética é um campo. Campo elétrico e campo magnético. Eu não trouxe aqui eu adoro o meu referencial XYZ. Por quê? Porque essa representação da tridimensão vale para os campos da onda eletromagnética, porque o E, que é o campo elétrico, é sempre perpendicular ao B, que é o campo magnético, que é sempre perpendicular à direção de velocidade da luz, da onda. Então você consegue mostrar uma onda eletromagnética bem com o sistema XYZ. Mas você vê, isso aqui é bem complicado, assim, é super... É um modelo de entendimento do mundo microscópico. Não é simples, é um modelo. Se você vai lá para Cavendish, no laboratório, uma máquina câmera de vácuo, certo? Super moderna, você manda fazer o vácuo, depois fica lá fora, liga um osciloscópio, como que vai aparecer? Vai aparecer rápido, vai ter uma tela. Não, assim, a oscilação do campo é senoide. Sim. Essa é a característica de uma onda. Está emitindo, mas não é só uma zero? Não. Depende do que tem lá dentro da câmera, né? Depende. Gente, não passamos do primeiro slide ainda. Não, mas esse mundo é maravilhoso do eletromagnetismo. Então, o que a gente viu no encontro passado? Que a frequência, né, da fusão, o fóton de uma reação de fusão
na média, no geral, ele é 100 mil vezes mais energético do que os fótons da química, de uma reação de combustão. É por isso que Lavoisier durou tanto tempo. Desde 1785 até 1905. Durou muito tempo, porque esse desequilíbrio não é verificado na balança, experimentalmente, você não detecta. Só no mundo microscópico. Qual é a ordem de grandeza a quantidade de energia que por exemplo, esse último fornece energia para juntar o próprio? É exatamente esse valor. A gente não fez a conta lá passada? Fez, né? É esse número. Pega a frequência do fóton, multiplica pela constante de Planck. No caso do deutero, dava 2 MeV, lembra? 2,22 MeV. MeV. Vai aparecer aqui. MeV, ó, é o mega, prefixo mega, que vale 1 milhão. Eletronvolt, unidade de energia. 1 joule, não, 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então isso é um ideal, né? Isso, nessa reação, o fóton do deutero MeV por C2. Mas quanto eu tenho que fornecer para fazer essa? Isso. A mesma energia que eu forneço é... Sim. É a ordem de grandeza dessa energia. Em que ano se conseguiu essa ordem de energia, essa ordem de grandeza? A física nuclear começou a ser desenvolvida na década de 30, 1930. Aí as coisas começaram, aí eles começaram a entrar dentro do núcleo. Pessoal, o que tem dentro do núcleo? Já vou dar um spoiler. O que tem dentro do núcleo? Tudo bem, o núcleo é prótons e nêutrons. O que tem dentro do próton? Os quarks. Que época que os quarks foram inventados, descobertos, previstos teoricamente? Quarks. Põe aí no Google. 1954, modelo de quarks. Então, núcleo, 1930. Dentro do núcleo, quarks, 1950. 50 e poucos, 60. É recente, coladinho aqui. Eu ia falar que os quarks têm minha idade. Não, eu sou mais nova que os quarks. 1950, já quase 100 anos, vai. 80 anos. Então, o resumo da vez passada, né, da aula passada, toda vez que você tem uma reação que forma um sistema, algum sistema X, sai energia, e conservação de energia é imprescindível, fundamento, pilar, base da natureza. A energia do universo se conserva, se você considerar o universo como um sistema. No caso da reação, a energia desses 4 elementos tem que se conservar. E a energia, a conservação da energia é conectada pelo tempo. Porque esse sinal de igual divide o passado do futuro. Porque você só escreve conservação de energia antes e depois de uma reação. Tudo bem que a conservação de energia é no tempo. Então, antes da reação, depois. Pessoal, depois que aconteceu a reação, não existe mais o A e o B. Percebe que é passado? É passado. Então, a conservação de energia no tempo, ela existe e a gente... Fundamento. Se você quiser se apegar em alguma certeza na física, segura conservação de energia. E os físicos fazem isso. Pode acontecer tudo, contanto que a energia se conserve. Isso até hoje é assim. Tem alguns números quânticos, algumas coisas que se conservam na física quântica que além da energia. Então, em todos os processos da física quântica, eles também se apegam a isso. Pode acontecer tudo, contanto que spin se conserve. Tem uma série de números, número bariônico, número leptônico. Mas você não falou que Lavoisier não faz mais? Isso, é isso. Se a conservação de energia vale
O que não pode valer depois de 1905? Se energia tem um equivalente em massa, eu posso pegar esta equação. Pessoal, qual que é o passo lógico, intelectual dessa linha para essa linha? Qual que é o passo? O X não é energia liberada? Não, o EX é do sistema. O E gama. Então, e o E mais o E não são energia de repouso? Não é energia de repouso, mas é a energia antes da reação. Essa reação, eu não tenho que fornecer mais energia para ter essa reação? Não, já aconteceu a reação. A reação acontece sozinha? Não, você fornece... Não, pera um pouco. Para formar um sistema, você não fornece energia. Retira energia. O que você tem que fornecer energia é para quebrar um sistema. Para quebrar. Isso foi o que o Rodrigo a gente estava falando no início, né? Pessoal, é muito esquisito. Mas é isso mesmo. Para você quebrar um sistema, você precisa entrar energia no sistema. Para você formar um sistema, precisa sair energia do sistema. É muito esquisito, mas é assim. Se tivesse alguma maneira de fornecer energia para o vidro, ia se juntar. Não, para ele se juntar tem que sair energia. Tem que sair energia. Olha como é esquisito. É esquisito. Isso é anti-intuitivo. É totalmente anti-intuitivo. Tudo bem? E você vai ver que é exatamente isso que vai dar todos os efeitos que nós vamos falar hoje, que são chocantes. Chocantes. Um dos efeitos é que se a energia do sistema já formado é menor do que a soma dos seus constituintes, porque o fóton foi embora, então, bota número aqui, pessoal, bota número. Eu pus aula passada, né? Sei lá, 3 mais 5 é igual a 6 mais 2. Essa é a conservação da energia, cheque. Beleza. Aí passou 3 dias, a molécula está lá. A molécula tem energia 6. O fóton já foi embora. Pessoal, 6 não é menor do que 3 mais 5? É menor. Então a molécula tem menos energia do que a soma dos átomos individuais que a formaram. Você vê passado, que a formaram. Tudo bem? E se isso é uma verdade, e isso aqui também é uma verdade, porque em 1905 entrou a relatividade de Einstein, consequência, a massa da molécula é menor do que a soma das massas dos átomos que a constituíram. Lavoisier foi para o espaço depois de 1905. Não vale. Tudo bem? Isso já é chocante. Vamos ver o que tem mais pela frente. Tudo bem. Quais são as implicações disso? Implicações disso daqui. Pessoal, nós estamos falando de massa. Massa. Grandeza, né? Massa. Se a gente está no planeta Terra, toda a massa é atraída pelo campo gravitacional do planeta. Campo. Então, se você pega qualquer massa, o que vai acontecer com ela quando ela está sujeita a um campo gravitacional? Ela vai ser atraída e aparece uma força. Como é que é o nome dessa força? Não é. Força-peso. Força-peso. Então, todos os objetos com massa... aqui está a Terra. Todos os objetos com massa são atraídos para baixo pela força-peso, que é proporcional ao campo mg. É a massa desse objeto, a massinha é essa massinha aqui, tá? É a massa do objeto multiplicada pelo campo da Terra. Quando a gente fala que o objeto é atraído para baixo, na verdade não é para baixo, né? Porque se você for olhar a Terra, né? Tudo bem que não é para baixo? Se você tiver um objeto aqui, é assim. Se você tiver um objeto aqui,
é assim. Se você tiver um objeto aqui, é assim. Então, na verdade, é atraída para o centro da Terra. A gente chama essa direção de radial. É uma palavra que define a direção de maneira absoluta. Qualquer lugar da Terra que você tiver, a direção é radial. Porque se você falar que aqui é vertical, aqui não é vertical, aqui é horizontal. Então, uma denominação more, né, absoluta, é radial. Tudo bem. Então, toda a massa é atraída pelo campo gravitacional. Então, olha, se você pegar essa equação e multiplicar pelo G, o átomo que tem massa é atraído pelo campo gravitacional, então ele tem peso. O átomo que tem massa, ele é atraído pelo campo gravitacional, ele tem peso. A molécula tem peso. Então, uma equação de massa é quase que a mesma coisa que uma equação de peso. De força, equação de peso no sentido da força-peso, né? Então, ó, o peso do átomo mais o peso do outro átomo é maior do que o peso da molécula, tudo bem? Aqui vale a mesma coisa. O peso do próton mais o peso do elétron é maior que o peso do hidrogênio. O peso do próton mais o peso do nêutron é maior do que o peso do deutero. Tudo bem até aqui? Isso quer dizer o seguinte: se você coloca o hidrogênio na balança e o próton e o elétron no outro prato da balança, o que vai acontecer? Vai desequilibrar. Quem que é mais leve? O hidrogênio é mais leve. Pumba, coloca a força-peso nos 3 elementos. O hidrogênio é mais leve. Tudo bem? Tudo tranquilo? O hidrogênio é mais leve. Mais leve. A mesma coisa para o deutero. A mesma coisa para o deutero. Você coloca o deutero de um lado da balança, os dois constituintes, o próton e o nêutron, do outro lado da balança. Quem que é mais leve? Bota a força-peso dos pedaços. O deutero é mais leve. Tudo bem? O deutero é mais leve. Pessoal, e a pergunta é por quê? Por que o peso do deutero é menor que a soma do próton e do nêutron? Por que o peso do hidrogênio é menor que o próton e o elétron? Por quê? Sabia que vocês iam responder isso. A reação exotérmica não explica o porquê, ela só constata. Pessoal, esquece que existe reação exotérmica na natureza. Esquece. Você pega um deutero aqui. Tá formado. Pega um deutero aqui, tá na minha mão. Aí você pega um nêutron e um próton. O nêutron e o próton são muito parecidos. Não vou pôr o número real. Faz de conta que eles pesam 10. O próton é um pouquinho mais leve, pesa 9. Aí sabe quanto que o deutero pesa? Quanto? Não vai ser 19, vai ser, por exemplo, 15. E a pergunta é por quê? Não tem nada a ver com... A reação exotérmica só constata. A pergunta é por quê? Por quê? O que tem aqui que é diferente da soma das partes? Volta na primeira aula. O que tem de diferente no sistema, que é o todo, do que as partes isoladas? A relatividade explica. É só com a teoria da relatividade que dá para entender o que acontece. Por quê? Porque a teoria da relatividade permitiu você entrar dentro do sistema e saber do que ele é feito. Aqui dentro, entra aqui dentro. A relatividade é como se fosse a teoria, é uma lente para o mundo microscópico. Permitiu fazer a microscopia de um sistema e entender o que tem dentro do sistema. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença do sistema e da soma das partes? E dos pedaços?
que tem de diferente?